Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Nesse programa estamos falando sobre o transtorno de personalidade borderline. Nesse bloco, além do nosso parceiro de programa, que você já conhece, o Dr. Marcelo Gobo Júnior, eu também conto com o suporte técnico da doutora Ana Carolina Cunha. Ela que é médica pós-graduanda em psiquiatria, falando conosco direto de Curitiba. Olá, doutora Ana Carolina, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Bom dia ao público também. E espero que eu possa passar as melhores informações para vocês. Doutora Ana Carolina, é um prazer receber você aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Doutora Ana Carolina, a gente já vai começar direto ao assunto. Eu queria que você falasse sobre os diferentes tipos de transtorno de personalidade borderline. Existem vários? Vamos lá. Antes de explicar o que é os diferentes tipos de transtorno de personalidade borderline, eu acho importante trazer para vocês o que é a personalidade. As personalidades, elas se constroem, né, interiormente a partir de fatores ambientais, a partir da forma como nós lidamos com a parte externa, e com o passar do tempo a nossa personalidade ela vai se firmando e ficando um pouco mais constante. Então, basicamente é isso, é na personalidade onde a gente lida com as emoções, lida com os fatores do dia a dia, lida com as pessoas. Então, é basicamente isso. No borderline, podem existir, sim, diferentes tipos de borderline, mas nós não usamos muito isso. Existem dois principais tipos de classificação para os transtornos de personalidade borderline que nós usamos. O primeiro deles é o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico ali, Estatístico de Transtornos Mentais, e tem o CID-10. Por que a gente usa geralmente esses dois? Porque eles são mais simplificados, eles dão uma questão assim de um pouco mais de ordem ali, de acordo com os sintomas, são mais práticos de serem usados no dia a dia. Então, falar que existe. Então, por exemplo, no CID-10, né, que é tem o DSM-5 e o CID-10. No CID-10 existem dois subtipos, né, de borderlines. Por exemplo, é o impulsivo e o borderline. Qual que é a diferença? O impulsivo, ele tem mais rompantes de raiva, ele sempre está entrando em brigas, ele tem uma dificuldade ali de controlar os impulsos, ele tem alguns surtos ali de muita ira, muita violência, e ele tem um humor muito instável. Esse ali do CID-10 é o subtipo impulsivo. O outro subtipo do CID-10 é o borderline, mesmo, de fato, chama-se borderline, que é aquele paciente que tem aqueles episódios de automutilação, que tem aqueles pensamentos de morte, às vezes, muito recorrentes ali, que a gente chama de suicidalidade crônica. São os pacientes que têm um esforço excessivo para evitar que sejam abandonados, aquele sentimento crônico de vazio, que tem gente que fala assim, doutora Ana, eu sinto que tem um buraco aqui no meu peito, e geralmente essas pessoas têm relações muito intensas e instáveis. Esse é o CID-10, né, que tem esses dois subtipos. E nós usamos mais o DSM-5 porque ele pega mais ou menos esses dois tipos e junta em uma só classificação. Então, existem outros subtipos, mas afinal das contas, é mais ou menos tudo a mesma coisa, entendeu? E como é feito o diagnóstico? Vamos lá, né? O diagnóstico do transtorno borderline, segundo o DSM-5, lembrando que todas as informações que eu estou contando aqui para vocês, elas são baseadas no compêndio de psiquiatria do Kaplan, que é o nosso principal livro de psiquiatria. Então, para a gente fazer o diagnóstico, nós precisamos ter uma pessoa que desde ali, o final da infância, início da vida adulta ali, adolescência, vida adulta, começou a apresentar padrões mais
inflexíveis e difusos de instabilidade, principalmente nas relações interpessoais, em relação a ele mesmo, e nós usamos os seguintes critérios diagnósticos. A gente fala que a pessoa tem que ter pelo menos 5 desses 9 que eu vou citar agora. E já lembrando também, não é para se diagnosticar, né? Viu o programa, falou, ai meu Deus, eu tenho isso tudo e agora? Sempre procurem ajuda profissional. Mas para a gente identificar um borderline, tem que ter pelo menos desses 5 sintomas, desses 5 tipos de comportamento, desses 9 que eu vou citar. Primeiro de tudo, medo de abandono, assim, terrível. E quando o paciente lida com o abandono, a reação dele é muito mais intensa do que uma reação natural. É comum a gente ficar, às vezes, mais triste, ou ficar um pouco mais irritado, porque uma pessoa ou outra nos abandonou, isso é comum. Mas esses pacientes têm um medo absurdo de abandono. Esse é um critério. Segundo critério, instabilidade nos relacionamentos. São aquelas pessoas que, tanto nos relacionamentos familiares, quanto nos relacionamentos de amizade, quanto nos relacionamentos sentimentais, é aquela coisa intensa, né? Intensa e muito instável. Então, assim, muitos altos e baixos. E uma das coisas que diferencia, inclusive, da bipolaridade, que é um dos diagnósticos diferenciais ali do borderline, é que essa instabilidade, essa intensidade no borderline, ela é constante. Lembra ali, desde o final da adolescência, início da fase adulta, e o paciente é sempre muito aqueles altos e baixos, independente do humor. Outra coisa, amor e ódio consigo mesmo. Dias que o paciente acorda muito bem, mas eu tô ótima, sou lindo, maravilhoso, e dias que ele acorda assim, tô com raiva de tudo, me odeio. Tem algumas pessoas que até viram para mim e falam, nossa, Ana, tem dias que eu não consigo me olhar no espelho. Alguns pacientes borderline meus falam assim, tem dias que eu não consigo me olhar no espelho de tanta raiva que eu sinto de mim. Um sentimento, como a gente tinha falado ali, crônico de vazio, que é aquela coisa assim, eu sinto como se eu tivesse um vazio existencial, um buraco ali no peito. Outra coisa, impulsividade. Pacientes impulsivos, principalmente às vezes na questão dos gastos, aí entra a questão do sexo também, entra a questão até mesmo de transtorno de uso de substâncias, pacientes que chegam, vamos supor, a usar a tomar uma garrafa de vinho de uma vez, porque não consegue segurar aquele impulso. Outra coisa muito comum no borderline é aquela questão de se machucar, né, que é aquela questão de se cortar, que lembrando que não é só restrita ao borderline. Se tem pacientes que chegam, ai doutora, eu me corto, será que eu sou borderline? Não, tem outras coisas, né, que outros diagnósticos que a gente pode fazer ali em relação à automutilação. E aquela questão da suicidalidade crônica, aconteceu alguma crise, o paciente tem mais facilidade em pensar em morte do que a maior parte dos pacientes, tá? É aquele paciente que tem uma reatividade do humor, que assim, mesmo com poucos estímulos, ele vai ter, às vezes você fala assim, nossa, quem tá de fora fala, mas o que aconteceu, né, com você que te gerou essa intensidade de humor? Então é aquele paciente que tem aquela reatividade muito fácil, independente do gatilho. Alguns sentem muita raiva, e assim, aquela raiva descontrolada, que chega assim e fala, doutora, eu não sei de onde que vem essa raiva, nem para onde vai, eu sei que tem dia que eu acordo com raiva de tudo. Então isso é muito comum acontecer. E por último, e não menos importante, né, não está em ordem de importância, a ideação paranoide. O que é isso? Quando alguns pacientes que têm borderline estão em crise, eles tendem a pensar que as pessoas às vezes não gostam dele, ou que estão falando mal dele, ou que ele é uma pessoa que não é digna de ser amada. Então, se você identificou pelo menos ali 5 dessas características, dessas 9 características que eu citei,
convém buscar ajuda tanto psicológica quanto psiquiátrica. Quanto mais rápido a gente busca ajuda, mais rápido a gente melhora, mais acesso a gente tem à informação e, consequentemente, nossas relações interpessoais melhoram, nossos autocuidados, nossa relação no trabalho melhora também. E é algo que é bastante frequente. Doutora Ana Carolina citou várias situações, né, que ajudam no diagnóstico e falou sobre a importância da consulta médica, né, para não se identificar aqui só pelo programa. Doutor Marcelo, esse diagnóstico, ele já começa na unidade básica de saúde? Ele poderia começar? Sim, esse é um dos primeiros pontos em que a gente pode pedir ajuda, né? Então, eu preciso saber que isso existe. Para um transtorno de personalidade ser considerado como transtorno, ele precisa ser constante, inflexível, né? Então isso não acontece de modo seletivo, só em algumas situações, isso é permanente ao longo da vida do indivíduo em vários campos e traz prejuízo, né? Então a personalidade ela é composta de vários traços, então talvez você possa ter se identificado com uma dessas questões do que a doutora Ana trouxe para a gente. Mas se você se identificou, então procure informações sobre isso. Você pode ir até a unidade básica de saúde, conversar com um profissional e tirar a sua dúvida, né? Tudo que traz prejuízo merece cuidado. Nem tudo que merece cuidado é necessariamente um transtorno. Então, às vezes eu posso ter uma dificuldade em relação ao manejo da raiva, mas é a única questão que eu tenho que eu não sei como lidar com essa emoção. Mas também não sei nem dizer que o que eu sinto é raiva, né? E isso pode ser cuidado. E não necessariamente precisa ter um diagnóstico associado a isso, um psicodiagnóstico associado a isso. Hoje a gente tem uma tendência a tratar os transtornos de personalidade por clusters. O que é isso? Eles são agrupados por características incomuns entre eles. E esses traços, às vezes, eles não precisam estar presentes pela última classificação do DSM para que você classifique como transtorno. Eu posso ter só uma questão que é um traço, né? Aquilo ali é marcante em mim, mas eu não preencho todos os critérios. E isso vai modular a maneira como eu lido com todas as outras questões da minha vida. Então eu posso procurar ajuda a respeito disso, entender, estar em contato com outras pessoas que também passam por esse tipo de experiência, que encontram saídas e alternativas para poder lidar com isso. Tudo isso é positivo e tudo isso é forma de enfrentamento para poder lidar com essas situações e desafios que são comuns de todos nós, que fazem parte do nosso cotidiano e que merecem cuidado. Doutor Marcelo, doutora Ana Carolina, o transtorno borderline, ele tem alguma ligação, alguma relação com gênero? Ele tem uma incidência maior em mulheres ou em homens? Tem. No geral, os transtornos de personalidade, eles estão presentes. Eu até estava lendo realmente no Kaplan, aqui no nosso compêndio, dos pacientes psiquiátricos, né, que tem alguma questão ali na psiquiatria, a incidência é de 50%. Mas na questão do borderline, especificamente, 1 a 2%. E geralmente as mulheres tendem a desenvolver mais esse transtorno do que os homens. A gente tem alguns vieses que podem justificar isso, né? Então, ao longo do tempo, a gente tem mudança na classificação diagnóstica, e essa mudança de classificação diagnóstica vai mudando o quanto eu digo que aquilo está presente ou ausente, né? Uma mudança importante é o diagnóstico que era feito de um jeito, dimensionalmente, pelo DSM-4, e que mudou em relação a como ele é feito em relação ao DSM-5. Na verdade, é o contrário, desculpa, em eixos dentro do DSM-4 e em dimensões dentro do DSM-5. Essa questão do diagnóstico dimensional é que permite, por exemplo, essa categorização do traço B presente, né, que é o cluster de sintomas em que o transtorno de personalidade borderline está alocado. Então, isso significa que aquela característica varia, como a altura varia na população, e aí eu vou estabelecendo um ponto de corte para poder dizer o que é alto e o que é baixo, né? Então, como a gente já usou esse exemplo aqui no programa, se eu estou entre jogadores de basquete que têm uma tendência a serem pessoas mais altas, o que é alto ali naquele universo e o que é alto em relação à população em geral. Isso é uma característica dimensional. Então, os traços B
de personalidade, eles variam na população. Em que momento eu faço esse ponto de corte para chamar isso de transtorno? E aí eu preciso obedecer aqueles princípios de não ter algo que explique melhor isso do que, por exemplo, um transtorno de humor associado. Eu preciso que isso esteja presente em vários contextos da vida do indivíduo, necessariamente tem que trazer prejuízo, né? E aí eu não preciso que todos os traços estejam presentes para inspirar cuidado. Então, não é porque a gente está falando de um psicodiagnóstico que a gente está falando sobre cuidar ou não, né? Se você se identificou com alguma coisa, você merece cuidado. Não necessariamente tem um psicodiagnóstico associado a isso. Esse é o Hora da Saúde, nós estamos falando sobre transtorno de personalidade borderline. A gente se despede nesse segundo bloco do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, mais uma vez, obrigada por tanta contribuição. É sempre um prazer, Glaucia. E a gente continua aqui com a doutora Ana Carolina Cunha, ela que é médica, falando com a gente direto de Curitiba e é pós-graduanda em psiquiatria. Você continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta.